Maravilhosos e maravilhosas, falar de filme novo, hein? X-Men Apocalipse. Um filme sensacional para a gente estudar a história, que é o propósito nosso, mas também um belo filme para entretenimento. Filme muito bem construído e muito divertido de se ver. Vamos lá! O mais novo lançamento da série de filmes do X-Men, que é uma produção da Fox, traz uma série de referências históricas. A gente separou 3 temas principais para ser analisados, mas sem spoiler. A primeira referência histórica é sobre Egito Antigo, que é uma questão que passa por todo o filme. Afinal de contas, o nosso vilão principal, o Apocalipse do filme, ele é um faraó egípcio. O segundo ponto que a gente separou para trabalhar é sobre nazismo e campos de concentração. Uma referência que já tinha sido feita em outros filmes da série é o fato de que o Magneto ele ficou preso quando criança no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, durante a ocupação nazista. E a terceira referência é sobre Guerra Fria. O filme se passa no ano de 1983 e a corrida armamentista também é referenciada no filme. Uma última referência que a gente não separou uma questão é sobre a cultura pop dos anos 80. Como o filme se passa em 1983, a moda é bizarra como é parte dos anos 80 e vale a pena dar uma olhada, mas fica para depois. Um ponto que aparece desde o início do filme é a referência ao Egito Antigo. O vilão principal, o Apocalipse, ele é um faraó, En-Sabah-Nur. E aquelas características que geralmente são atribuídas como divindade aos faraós egípcios são no filme tratados como poderes mutantes. Ele seria o primeiro mutante de todos. No filme eles mostram a transposição da alma de um corpo para o outro, ou seja, a reencarnação que garantiria aos egípcios a vida eterna. Daí o motivo pelo qual a ciência egípcia desenvolve bastante para desenvolver a mumificação. O corpo precisava ser conservado para que quando o faraó retornasse à vida, ele encontrasse o seu corpo novamente. No filme, as pirâmides egípcias, que são inclusive patrimônio mundial, elas são colocadas como um templo nos quais o faraó fazia rituais de passagem de corpo. Dessa forma, ele adquiria características de outros mutantes, acumulando poderes. A civilização egípcia ela era extremamente estratificada e estamental, o que proporcionou o desenvolvimento de tamanho patrimônio histórico material no Egito, que são inclusive hoje grandes e importantes pontos turísticos mundiais, foi exatamente o controle que o faraó exercia sobre a população. Some call him Apocalypse. He was some kind of god. For thousands of years, he's been amassing mutants to take their powers. O filme é sensacional, tem efeitos especiais também muito bons e consegue amarrar a linha histórica muito bem. Ele sai lá do Egito Antigo, passa até o período da Guerra Fria, na década de 1980, como eu falei. Vamos lembrar que o período posterior à Segunda Guerra Mundial, ele é conhecido como Guerra Fria. A disputa entre 2 regimes político-ideológicos distintos, o capitalismo e o socialismo. Um lado capitalista, os Estados Unidos, e o outro lado socialista, a União Soviética. Eles e os seus aliados investem bastante no desenvolvimento militar, a chamada corrida armamentista. E também tem a ver com a corrida espacial, mas ela não é muito citada no filme, não. A corrida armamentista faz com que esses 2 países estejam armados até os dentes, mas nenhum conflito direto entre eles venha a acontecer. O Apocalipse ele é um cara que valoriza muito os poderes mutantes e é contra a tecnologia.
Para ele, o desenvolvimento bélico e tecnológico da sociedade na década de 80 e na Guerra Fria seria aí um símbolo do fracasso da sociedade. Por isso, ele desativa todas as ogivas nucleares do mundo. Isso, em plena Guerra Fria, leva os governos, os estados e os chefes dos oficiais militares ao verdadeiro desespero. Apocalypse means to destroy this world. Outra referência que existe no filme é ao período do nazismo na Alemanha e aos campos de concentração que foram construídos pelo Estado nazista na Polônia, em Auschwitz. Quando o Magneto era criança, os nazistas o capturam e tentam fazer com que ele desenvolva o seu poder, uma espécie de programa para desenvolvimento e para captura desses mutantes. A relação histórica aí é muito clara, porque os nazistas praticavam vários estudos com os judeus, por considerá-los uma raça inferior. O Magneto é um personagem muito curioso, porque a gente não sabe se ele é vilão ou se ele é mocinho. Ele pratica vários atos cruéis, mas isso é sempre justificado por traumas que ele passa ao longo da vida dele. Quando ele foi capturado nesses campos de concentração, a mãe dele foi assassinada como forma de incentivá-lo a desenvolver os seus poderes. Nesse novo filme, acontecem novos eventos que fazem novamente aflorar essa perversidade do Magneto. Só que aqui a gente não vai contar quais são, porque não cabe a nós fazer spoiler. A gente está aqui para estudar a história. Então vamos lá, pessoal. Questão do Enem de 2009. Para quem acha que Egito não cai no Enem, olha aqui a prova viva. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpido em pedra há milênios. As pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois a. Significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. B. Representava para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos. C. Significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas, construindo templos. D. Representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalharem em obras públicas, que engrandeceram o próprio Egito. E significava um peso para a população egípcia que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crença e superstições. A alternativa correta a ser marcada é a letra A. O faraó, ele representava o poder teocrático no Egito. Ele era considerado um deus, reunia em suas mãos o poder político e o poder religioso. Além disso, as principais formas de trabalho no Egito eram a servidão coletiva e a escravidão. O faraó, então, ele forçava a população a trabalhar não somente na agricultura e em outras áreas de sustento, mas também na construção de obras que demonstravam o seu poder e a sua grandiosidade. Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Também não deixem de visitar a nossa página no Facebook, facebook.com/Salinha dos Verdim. Também, se vocês tiverem dúvidas ou observações, tiverem dicas de novos filmes que a gente possa trabalhar, podem mandar pelos nossos Snapchat, Gabriel Verdim e Rafael Verdim 1. Até mais!